Muito bem. Vou colocar aqui a minha listinha de chamada, tá? Pra gente já tirar do caminho aqui. Tá dando pra ver aí, turma? Professor. Beleza, deixa eu fazer a chamada aqui. Aline? Amanda? Isa? Bárbara? Presente. Professor, Oi? presente. Acho que você pulou meu nome, Ana Luísa. Bruna? Presente. Camila? Dandara? Presente, professor. Davi? Emily? Gabriel Martins? Gabriel Victor? Presente. Gabriel Alves? Presente. Júlia Versace? Júlia Bonilho? Presente. Guilherme Lopes? José Carlos? Presente. Caroline? Presente. Juliana Barbosa? Cauã? Cauê Galdino? Presente, professor. Levi? Ana? Lucas Scarlett? Lucas Ortega? Luiz Vinícius? Matheus Almir? Vila Guiar? Presente. Pedro Lima? Luiz Vinícius está aqui, professor. Quem está aí? Luiz. Pedro Soares? Pétala? Rafael? Presente, professor. Ok. Sara? Sofia? Stephanie? Thomas? Neymar? Victor Hugo? Vitor Augusto? Yuri? Muito bem. Alguém perdeu a chamada aí, turma? Acho que o Levi, né, professor? Eu não sei se o chat tá habilitado. Pra mim não tá. Deixa eu ver quem está aqui. Camila, Lucas Scaler, Vitor Augusto. Deixa eu pôr aqui. Camila, Lucas Scaler, Vitor Augusto. Oi. Eu tô aqui, desculpa, por causa que minha internet falhou, aí eu tive que esperar um pouquinho. Ah, ok, já marquei aqui. Ok. Beleza. Deixa eu ver se tem alguém aqui em chat. Ou chat, sei lá. Não. Por enquanto são só esses mesmos. Ok. Voltar aqui. Ninguém perdeu a chamada aí, não, né, turma? Guilherme Lopes. Creio que não. Guilherme Lopes. Espera lá. O Levi escreveu aqui no grupo que o chat não tá habilitado pra ele. Ah, tá. Levi. Ixi. Coisa doida que é essa aqui. Camila, você está compartilhando a sua tela aí, filhinho. Desculpa, não vi. Não tem problema não. O que importa é que você aprendeu uma coisa nova. É. Legal. Deixa eu ver aqui quem está esperando. Yuri Vieira.
E vamos até as 8h30 com o pessoal chegando. Tá lá? Bom, ninguém perdeu a chamada, né? Os que estavam lá na espera, os que avisaram aqui em chat, qualquer coisa, levanta a mãozinha lá, tá? Eu vou voltar lá na nossa prova do Enem. Deixa eu compartilhar com vocês. Ah, tem alguém aqui no chat, quem quer? Vitor Augusto, já marquei. Guilherme Lopes, já marquei também, bom dia. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a provinha que agora é do ano de 2017. A de 2016 nós terminamos, né? Terminamos. Tá lá, pessoal, Enem 2017. Segundo dia, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, a prova de matemática também. É um dia mais pesadão. Como vocês veem aqui, vocês têm 4 horas e 30 minutos neste ano, né? É o que foi dado para a resolução aí das 90 questões. Então, já aparece aí Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, né? Já a primeira prova. E a questão 91, eu cheguei a discutir com vocês ou não? Dá uma olhada nela. Sim, Que eu me lembro, sim. Essa sim. Fizemos, né? Era já uma fizemos. questão meio... Era meio assustadora, aquela coisa toda, mas vocês viram que basta uma regrinha de 3, já resolve o problema, né? Vamos aqui adiante. A questão 92. Uma questão interdisciplinar que envolve aí o uso de fármacos, né? Ela está mais associada aí à biologia, né? Então, vou deixar depois para vocês discutirem lá com a Adriana. Vamos lá, a questão 93 é de física. Questão 94 está associada a biologia e química, né? É uma questão que vocês têm condição de responder com o conteúdo que vocês já aprenderam. E aí, pega ou passa? Pode ter sido. Pega, vamos tentar. Questão 94. Lembrando que neste ano foram 90 questões, né? Para 4 horas e meia. Então, com as 4 horas e meia, nós temos aí 270 minutos disponíveis para torrar em 90 questões, o que te dava um tempo menor nesse ano. 3 minutos para cada questão. Pouco tempo, né? Ainda mais com prova de matemática pela frente. E aí, pessoal, como é que seria a resposta dessa questão? Uma questão fácil, que você não pode errar. Se você errar, você está na roça. Com uma questão como essa. Tempinho aí para vocês pensarem nela e vamos analisar. Lembrando da teoria da resposta ao item, né? A prova sempre é projetada com questões fáceis, médias e difíceis. Você tem um perfil de acerto, se você é um aluno regular, que tem uma determinada performance. Nós vamos ter uma curva de performance de acertos e erros que é padronizada. E aquele que escapa daquela padronização, ele tem uma pontuação, atribuída uma pontuação menor para ele, né? E pode ser atribuída uma pontuação maior, se ele tiver um desempenho muito significativo, né? E aí, Tuna, qual a alternativa? Eu acho que é a A. A. Leia o texto com um pouquinho mais de calma. Vamos ver. Dá uma lida no texto. Do que ele está falando? O que é o cerne do texto? Ou seja, o principal objeto que ele está discutindo nesse texto. Sobre os nanotubos de carbono. Certo. E o que os nanotubos de carbono fazem? Lá dentro do cloroplasto. Deslocam o interior da membrana dos cloroplastos. Então,
Cloroplasto, Produz energia, né? a partir do quê? O que faz de diferente lá o nanotubo no cloroplasto? O cloroplasto é uma organela que existe nas células das plantas, que tem um pigmento, clorofila. Esse pigmento auxilia a partir de absorção de energia luminosa, vai fazer então o processo de fotossíntese, não é? Sim. Mas vocês aprenderam lá na parte de estrutura atômica que a luz, ela é uma onda eletromagnética em alguns momentos e que ela pode também se comportar como partículas em outros momentos. Lembram disso ou não? Sim. E a luz, por se comportar às vezes como onda, às vezes como partícula, ela pode ser convertida em eletricidade. Tanto que nós temos os painéis de células fotovoltaicas, não temos? Aqueles painéis que eles colocam para absorver a luz solar e transformar em eletricidade, usinas de energia solar, tem isso ou não tem? Então, quer dizer que eu consigo transformar luz em energia elétrica. Energia elétrica é composta por elétrons. Então, vejam que no texto, ele está falando isso aqui, ó. Ele está colocando nanotubos de carbono, que é uma estrutura formada por grafeno, no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Olha lá, os elétrons são excitados e se deslocam no interior das membranas dos cloroplastos e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Então, os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda, então são as ondas eletromagnéticas da luz, né? Habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-lo como antenas, estimulando a conversão da energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Aquele nanotubo está potencializando o transporte dos elétrons, que serão utilizados, né, lá para fazer a fotossíntese. Aí ele pergunta, o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente o quê? O cara está falando de elétrons. Ele está, né, capturando elétrons. Tem alguma coisa a ver com dióxido de carbono, pelo amor de Deus? Não, não foi Não. citado nenhuma Não, nem vez. cita no texto. Tem alguma coisa a ver com proliferação dos cloroplastos? Está nascendo mais cloroplastos na planta? Também não, só estou se movimentando. Não, Falou que está formando gás, oxigênio, meu Deus. Cadê que disse que está saindo oxigênio de lá? Mais ou menos assim. Tá absorvendo água, ele aumentou a absorção de água, a planta começou Não. a... Então, por exclusão, qual que é a alternativa? Absorção de fótons. B. Pessoal, fótons é um nome que nós damos para a partícula que compõe a luz. Quando a luz se comporta com partícula, ela então tem esse nome de fóton. É uma subpartícula também atômica, conhecida aí também como os leptons. Não sei se vocês lembram das aulas lá no começo do bimestre, no primeiro bimestre, que eu falei para vocês que nós sabemos que o átomo tem prótons, nêutrons e elétrons, mas que existe um universo de outras partículas na física, né, moderna, que a gente não entra em contato, mas no ensino médio a gente já entra com essa questão da física moderna no sentido de explicar o comportamento da luz. A luz tem um comportamento de dualidade. Uma hora ela se comporta como partícula, outra hora se comporta como onda. Então, quando nós estudamos na química as ligações químicas, lá no terceiro ano do ensino médio, eu vou explicar para vocês que os elétrons que estão na eletrosfera, eles têm um comportamento de onda. E são essas ondas que vão gerar o que nós chamamos de orbitais, regiões do espaço,
que vão se interpor para que aconteçam as ligações químicas. Então, fóton está associado à partícula que está compondo a luz. E esses fótons, essa partícula, em determinadas situações, quando entra em contato com certos materiais, com certos átomos, acaba, então, gerando elétrons. E é isso que nós aproveitamos quando construímos aquelas usinas de energia solar. Tranquilo, turma? Tranquilo, professor. Então, falou em fótons, está associado à luz. E os fótons são as partículas, né, que fazem parte da luz quando ela se manifesta como partícula. No enunciado está falando que eles geram energia, né? Por isso que são os fótons. Exatamente, são os fótons. Vamos adiante aqui, turma? Sim. Questão 95 é uma questão de eletrólise, é a parte de eletroquímica. Só o ano que vem vocês vão aprender isso aqui. Não teria... você poderia até tentar responder essa questão por exclusão, né, a partir do enunciado, mas vejam que o enunciado é curto e grosso, não é? Tá vendo aqui? Sim. Enunciado curto e grosso e respostas curtas e grossas também. E ele mostra o esquema. Se você não dominar esse conteúdo, você fica com dificuldade realmente de tentar encontrar algum caminho. Então, deixa essa aqui para depois. Questão 96. Dá uma olhada nela. Uma questão que está associando, né, interdisciplinar, biologia e química. Uma questão fácil. Pegariam ou deixariam para depois? Enunciado curto, respostas curtas e grossas. Eu pegaria, né? Peraí. Boa ideia, a gente já aprendeu isso, um enunciado pequeno. Então, como é que nós vamos responder essa aqui? Qual alternativa vocês colocariam aí? Deixa eu ver aqui rapidinho. Professor, eu acho que é a nitratação, que é o que está falando no texto. Nitratação? É isso que está falando no texto? Você está falando fábricas foram adaptadas a partir de componente principal dos nitratos. Mas os nitratos são o principal componente lá das fábricas de munição e os fertilizantes, né, têm como principal componente os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio. Olha a pergunta que ele está falando. Peraí, então, né, não. No ciclo natural do nitrogênio, eu tenho o processo de nitração ou nitratação? Professor, agora esse me pegou, não sei. Processo de... Tá vendo? Ou é amonificação ou desnitrificação? Eu jurava que era nitração. Olha só, ele está falando aqui, ciclo natural do nitrogênio. Naturalmente, o nitrogênio, o ciclo natural dele, como é que ele percorre todo aquele ciclo que nós temos lá, da atmosfera até os seres vivos? Professor, repete a pergunta, por favor. O nitrogênio, como é que ele faz o ciclo dele? Como é que ele vai da atmosfera e ele vai parar na planta? Tem alguma coisa que no ciclo natural, a gente consegue naturalmente como que o nitrogênio ele entra lá nos organismos? É uma fixação, não é? Biológica. Então já é aí, o professor já deu a resposta. Então.
nitratação, esse termo está errado, é nitração. Tem uma etapa do processo, quando o nitrogênio ele é fixado biologicamente por algumas bactérias que existem nas raízes das plantas, ele acaba sendo absorvido. Aí você tem um processo, né, onde tem intermediários como os nitritos, os nitratos, né? A formação da amônia vem depois, quando existe a decomposição, mas no ciclo natural, o equivalente, né, ao principal componente desses fertilizantes industriais vai ser produzido em que etapa, né? Eu tenho a fixação biológica. Então, tem questões aí que são interdisciplinares, né, gente? Tem questões que envolvem a parte da química, que vocês têm que conhecer o que é o nitrato, o que é o nitrito, e também o processo biológico, né? Vamos aqui para a questão 97. Pega ou vai embora? Questão que vocês já têm contato com o conteúdo. Questão fácil. Sai. Sim, Pega. professor. Acho É uma que pega. questão de química geral, é uma questão de estrutura atômica, tá? Qual que seria a alternativa aí? Lembrando que a principal habilidade que vocês precisam ter no Enem, que é pedido lá na grade, né, de habilidades e competências do Enem, é essa leitura e interpretação do texto. O Enem é uma prova de leitura e interpretação desse texto. O que torna ela complicada é que muitas vezes são textos muito grandes, né? Então demanda um esforço, uma concentração grande. Então essa competência de resolver aí essas questões todas está baseada em grande parte nessa habilidade que vocês devem desenvolver na leitura desse texto e a interpretação do que ele está falando e o que ele quer saber, do que ele está pedindo, né? Cinco alternativas. O mais comum é 3 absurdos e uma dúvida entre duas. De novo, ele está falando em fótons, não está? Lá nas alternativas. Sim. Sim. Fótons estão associados, então, à luz, não é? A partículas transportadoras de energia, a luz. E estão associados também os fótons aos elétrons. Estão associados? Que podem lá... Não. Os elétrons... Lembra dos elétrons, quando saltam de uma camada eletrônica para outra, eles só saltam quando eles ganham energia, não é isso? É o modelo lá de Bohr. Quando eles voltam para a camada original, eles devolvem a energia que eles receberam na forma de fótons, que é luz. Então, não faço certeza que seja B, né, professor? Eu Qual acho que é? que é B também. Então, vamos ver aqui, né? Um fato corriqueiro, né? Ao se cozinhar arroz, é o derramamento da parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Aí ele diz aqui: cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor de chama ocorre por quê? Então vamos ver aqui na alternativa E. Excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. É a proteína que está emitindo essa luz amarela? Não. Não. Proteína é uma molécula gigantesca, né? A proteína, se ela for submetida ao calor lá da panela, será que ela vai emitir luz?
O meu braço é feito de proteína. Se eu pôr o meu braço no fogo, ele vai ficar soltando luz amarela, é isso que vai acontecer? Não. Não, né? Aqui não. Reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio. Cara, eu jogo a água, eu ligo a boca do fogão e jogo uma garrafa de água lá e pega fogo. E sai até hidrogênio. Vocês já viram isso acontecer? Não. Não, Não. né? Outro absurdo. Produção de derivado amarelo. Derivado amarelo. Pela reação com carboidrato, quer dizer que se eu pegar um carboidrato tipo um açúcar, ou pegar um macarrão cru e colocar no fogo, ele começa a brilhar a luz amarela, é isso? Não. Não. Ficamos na dúvida, né? Olha lá, 3 absurdos e uma dúvida. Vamos tirar agora a dúvida aqui. Veja a alternativa A. Reação do gás de cozinha com sal, volatilizando o gás cloro. Cara, você vai, liga a boca do fogão, joga sal, aí aquilo volatiliza, começa a brilhar um amarelo e solta gás cloro ainda. E você sai tossindo intoxicado, hein? É isso que acontece? Não. Não. Qual que é a alternativa correta aí, turma? B. Emissão de fótons pelo sódio que foi excitado por causa da chama, ou seja, a energia do calor, né, proveniente da chama, vai fazer com que os elétrons lá da eletrosfera do átomo de sódio saltem para a camada mais externa e depois eles voltam e aquela energia que eles absorveram, eles vão devolver na forma desses fótons que vão produzir uma luz amarela, né, quando forem emitidos. Então, alternativa B. Questão fácil, que não pode errar, e o cara te ajudou colocando um monte de barbaridades que, se você tiver o bom senso do seu dia a dia, você vai até dar risada na prova, não é? Vai. Questão 98 é uma questão aqui de biologia, né? Classificação biológica. A questão, deixa eu ver aqui, 99, é uma questão de física. Vocês já estão estudando lá em física, a parte de mecânica, conservação da quantidade de movimento? Sim. Então, Sim, tá aqui, ó. professor. Questão 100, outra questão de biologia, né? Então, aqui está associado a sangramento, anticorpos, plaquetas. Vamos lá. Questão 101 é uma questão de física. Tá? Então, ela até que é interdisciplinar com química também. Se você tiver um bom domínio na disciplina de química, você poderia encará-la tranquilamente. Mas está mais associada à parte de física, eu vou deixar lá para o Chupetão discutir isso com vocês. Questão 122. Pega ou vai embora? De novo, no Enem, forças intermoleculares aparecendo aí na Praga. prova. Texto relativamente curto. Questões bem objetivas, né? Curtas e grossas, sem muita enrolação. Aqui não tem para onde correr, não. Ou você sabe quais são as forças intermoleculares, como que elas interagem, né, nas substâncias, né? Ou não adianta, vai ter que ser no chute. Apesar de você, com o conteúdo que já viu, né, ter condições de eliminar aí alguns absurdos que aparecem, né? É uma questão fácil. Ah, você pega, né, professor? Tem. Oi? Vamos tentar. Muito bem. Lembre das funções orgânicas, né? As funções inorgânicas que vocês estudaram, né? Aí está falando de sais de amônio. Está tendo uma reação de um ácido com uma base, formando um sal. Sais são compostos iônicos.
formados pela atração de íons, cátion e um ânion se atraindo. Né? Ah, calma, pensa com calma. Olha a pergunta que ele está fazendo. São os núcleos de condensação que estão interagindo com vapor de água. Do que são formados os núcleos de condensação? Polo. Oi? Polo, Olha. professor. Olha lá no texto. Dá uma olhada no texto. Ele fala: partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água. Quer dizer que esses núcleos de condensação vão condensar a água, vão fazer a água passar de vapor para líquido. Quando passa a água de vapor para líquido, é uma mudança de estado físico que está envolvendo lá uma maior atração nas moléculas de água que estavam no estado gasoso. E, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, HX, com a base amônia. NH3 é uma base, mas não é uma base de arrênios, como nós estudamos até agora. Ela é uma base de Lewis, é uma outra definição. NH3 é uma base porque ela tem um par de elétrons livres no nitrogênio que pode ser doado para receber um outro átomo, um próton, por exemplo, receber um H+. E de forma natural ou antropogênica isso acontece, né? Dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a equação química genérica. Então, aquele ácido, HX, que está na atmosfera, interage com a amônia, um gás que está na atmosfera, e eu vou formar aqui, então, um núcleo de condensação, que é um sal de amônio. Sal de amônio, eu tenho cátion amônio, tem carga positiva, e tem o ânion X-, que veio lá do ácido. É um sal. Eu tenho aqui uma ligação iônica, uma ligação formada entre os íons. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre pelo quê? Gente, a água, H2O, vocês sabem que é uma molécula polar, não é? Ela é isso aqui, ó. O, H, ligado a outro H, por ligação covalente. E a água, então, é uma molécula polar, porque tem do lado do oxigênio um polo negativo e nos hidrogênios, polos positivos. Os elétrons ficam mais perto do oxigênio porque ele é mais eletronegativo. Então, o que acontece? Eu vou ter uma interação do meu núcleo de condensação, que é formado por um sal, que vai liberar cátion e ânion, não é isso? Se cátion e ânion são liberados, são partículas com carga elétrica, são íons. E os íons, como têm carga elétrica, eles podem ser atraídos pelos polos da água, não podem? Olha aí. A molécula de água, o lado positivo da molécula de água pode atrair as cargas negativas, os ânions, e o lado positivo, no oxigênio, pode atrair o amônio, os cátions, NH4+. É exatamente o que a água líquida faz quando nós dissolvemos um sal nela. Você dissolveu um sal na água, as moléculas de água vão fazer o quê? Romper o retículo cristalino da ligação iônica, separar os cátions e os ânions, e as moléculas de água vão ficar cercando
os cátions e os ânions, as partículas positivas e negativas, porque a molécula de água tem aquela polaridade dela que a gente conhece, né? Então, vamos para as alternativas. A fixação das moléculas de vapor ocorreu aqui por ligações covalentes? É possível? Não. Vai acontecer ligação covalente entre cátion e ânion com a água? Não. Não, né? Não vai acontecer. Vai acontecer aqui, por exemplo, ligação iônica entre o vapor de água e os cátions e ânions, quer dizer que vai começar a cair sal lá do céu, né? Porque se fizer ligação iônica, o sal com a molécula de água, todo composto iônico é sólido, não é? Ia começar a nevar sal. Não pode também, né? Interações do tipo dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo seria molécula com molécula, lembram disso? E a água é molécula, mas o sal não é molécula. O sal é um composto iônico formado por cátions e ânions. Interações tipo dipolo, dipolo induzido. De novo, dipolo, dipolo induzido, ligação de hidrogênio, é tudo formado por molécula. O sal é molécula, gente? Não. Não. Sobrou o quê? Alternativa D. Interações íon-dipolo. Aí sim. O sal, que se formou lá nas nuvens, ele tem essas partículas com cátions e com ânion, são íons. Quando entra em contato com a molécula de água, que é um dipolo, é uma molécula polar, aí sim eu tenho, né, a fixação, uma atração, uma força de atração entre o íon, a carga elétrica desse íon, com o dipolo da água. Então, são interações íon-dipolo. Então, sempre que eu tiver um composto iônico entrando em contato com a água, a interação que acontece entre a água e os íons, né, provenientes de um composto iônico, é chamada de interação íon-dipolo. Tudo bem, gente? Tudo, professor. Tudo. Vamos aqui que dá tempo de ver essa outra. Questão 103 aqui é uma questão de física. Aqui é a parte de ondulatória. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não é ondulatória, é ser ondulatória, mas associada à acústica, som, né? A questão 104. Pega ou passa? Questão de radioatividade. Aí não tem para onde correr. Enunciado curto, resposta curta e grossa. Vai demandar cálculo aqui ou não vai? Acho que sim. Olha bem. É uma questão de radioatividade. E é uma questão que já está no nível difícil. E aí, vocês pegariam ou deixariam para depois? Deixaria. Pegaria. Tá, a gente está em cima do horário, eu vou fazer isso com vocês na próxima, tá? Mas, apesar de ser uma questão classificada como nível difícil, né, você tem aí estratégias para poder resolvê-la. Ela coloca várias informações para tentar te confundir, não é? Mas dá para você ter uma abordagem com ela que você consegue resolvê-la rapidinho. Questão 105, uma questão aqui de meio ambiente. Vou deixar aqui para depois também. Questão 106. Dá para encarar ou não? É uma questão que está relacionada à separação de misturas ou propriedades físicas da matéria.
encarar. Dá para encarar. Então vamos lá. 3 minutos nesse caso aí, desse Enem desse ano, né? E aí, pessoal? A dúvida. Oi? Estou na dúvida. Tá na dúvida? Ele fala aí, né? Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de materiais com maiores quantidades de óleos essenciais. Óleo mistura com água? Não. Não. Orvalho é a água que se acumula nas plantas com o sereno da noite? É ou não é? Não. Orvalho é a água que se condensa nas folhas, nas plantas, com a diminuição da temperatura que acontece à noite. Então, o vapor de água que está no ar condensa em gotículas, né, nas folhas das plantas. Isso é o orvalho. Mas óleo essencial não mistura com água. Então, é possível que esse óleo vá parar no orvalho de manhã? Não. Então, o que eu posso arriscar aqui? A letra C. Aí vem aqui, ó, na letra E. Liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Fotossíntese libera óleo ou libera glicose e oxigênio? Glicose. Outro absurdo, né? Oxidação do óleo pelo oxigênio produzido pela fotossíntese. O óleo oxida? Não. Não. O oxigênio da fotossíntese sai da planta, ele é liberado, né? E é liberado durante o período escuro, não é isso, pessoal? E não durante o raiar do sol, é ou não é? Começa por aqui. E oxidação, nem sabemos direito esse tipo de reação, mas tudo bem, vamos aprender. Mas o oxigênio a planta libera no período noturno, quando ela está no processo, né, Desculpa, é no período diurno, mas ele não tem associação lá com a alteração, ele ia alterar só o óleo, e não ia permitir a sua liberação. Vamos para o item B. Polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar. Polimerização formou um polímero. Tem algum plástico lá se formando lá na planta? Algum isopor, algum polipropileno? Não. Sobrou o que aqui, pessoal? Alternativa A. Volatilização. Volatilização significa que os óleos essenciais, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a ser
vaporizados por causa da luz solar, porque está aquecendo. A luz solar vai fazer o quê? Com que haja um aquecimento na planta, não é? Aquecendo a planta, aqueles óleos vão ficar, né, se volatilizando, e se eu colher na hora, de manhã, quando esses óleos estão volatilizando, eu consigo extraí-los numa maior quantidade. Tranquilo aqui? Tranquilo. Beleza, turma. Vou dar um tempinho para vocês entrarem lá para a próxima aula. E na próxima quarta a gente retoma essa provinha aqui. Tudo bem? Sim, professor. Beleza, pessoal. Abração para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até nosso próximo episódio. Ah, professora, até. Tchau, tchau. Abração. Tchau. Até mais. Até. Até.